Olá, meu irmão, minha irmã, segunda-feira, 25 de abril. Sejamos muito bem-vindos para a nossa homilia diária. Hoje a igreja celebra a festa de São Marcos Evangelista, autor do Evangelho de São Marcos. Eu quero acolher você que pela primeira vez está com o Padre aqui no nosso canal do YouTube. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, se inscreva, ative as notificações e esteja aqui todos os dias conosco. Depois você clica aqui na foto do Padre e vê quanta coisa boa tem acontecido aqui dentro do nosso canal do YouTube, sempre ao redor da Palavra de Deus, a missa diária, o programa na rádio, a homilia diária, o 9 meses com Maria, os 50 dias com o Espírito Santo, vez em quando uma novena ou outra, enfim. Muita coisa boa tem acontecido aqui para a gente conseguir crescer na força da Palavra de Deus. Quero agradecer o carinho de todos vocês com a participação do Padre na música do meu amigo João Paulo, né? Que está aqui ainda embaixo o link na descrição do vídeo para você acompanhar a música que se chama Nossa Paz, tá bom? Ou digita depois no YouTube aí, Nossa Paz, João Paulo e Padre Mário. Uma música linda que fala sobre o domingo da ressurreição, um clipe belíssimo que a gente gravou lá na capela Nossa Senhora Aparecida, aqui do Mirante do Piquiri, tá bom? Vamos ao evangelho de hoje, meus queridos. Hoje a igreja proclama para nós, nessa festa de São Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 20, e diz assim: Naquele tempo Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome e falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, hoje é dia de São Marcos Evangelista, aquele que escreveu, o Evangelho de Marcos. E Marcos foi como que um discípulo de São Pedro. Portanto, quando a gente lê o Evangelho de Marcos, a gente está lendo ali um relato das memórias de São Pedro através da escrita de São Marcos. E celebrar o Evangelista hoje, proclamar hoje, nesse tempo pascal em que estamos, preparação rumo a Pentecostes, celebrar esse finalzinho do Evangelho de São Marcos, é celebrar a raiz forte da nossa fé, mas desejar também que tudo isso nos toque no hoje, o poder da Palavra de Deus. E aí nós vimos no final do Evangelho, o Senhor, Deus, os ajudava e confirmava a pregação da Palavra. Deus tem verdadeiro carinho, amor, Deus tem uma prontidão para aqueles que anunciam o seu Evangelho. Deus quer confirmar a palavra. E veja, meus queridos, o ressuscitado dá a todos nós, dá à sua igreja um mandamento: ide pelo mundo inteiro, anunciar o Evangelho a toda a criatura. O Evangelho precisa ser anunciado a todos, e aí entra a missão da igreja, a missão de cada um de nós, como cristãos, seja do bispo, do sacerdote, seja de você fiel leigo, de entendermos, todos nós recebemos esse mandato, não só a igreja hierárquica, os seus ministros, também ela, sobretudo, mas todos nós, e de pregar o Evangelho a toda criatura. E aqui entra um jeito da gente aprender a falar com a criança, com o idoso, com o casado, com o solteiro, com o problemático, com o mais santo. O Evangelho, a boa notícia de Deus, que somos salvos em Jesus. Essa mensagem precisa chegar a toda criatura. Toda criatura é destinatário do Evangelho. Nós não podemos nos acomodar e dizer assim: padre, não adianta tocar nesses assuntos, eles não vão entender mesmo. Não, o Evangelho tem que ser anunciado a toda criatura. Nós, criaturas, não conseguimos medir de verdade e erramos muito quando queremos fazer isso. Nós não conseguimos medir de verdade se a outra criatura é capaz ou não de corresponder ao Evangelho que está ouvindo. Isso é entre ele e Deus. E às vezes a gente nega o Evangelho às pessoas. Não, isso é muito pesado, isso é muito severo, ele não vai dar conta de viver, então deixa assim, cada um que siga a sua consciência. Não, o Evangelho é pregado a toda criatura. E aí vem uma consequência, olha lá, versículo 16. Quem crer e for batizado
Quem crer e aderir à fé será salvo. Quem não crer, e há quem não crê. Quem diz, converte padre. Quem não crer será condenado. Então, nós temos o dever de anunciar o evangelho a todos. E temos a responsabilidade de crer. E cada um tem daí sozinho essa responsabilidade do crer ou não crer. E aí Jesus vai falar dos sinais. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Eu sou padre e creio. Você é leigo. Você fala, eu não sou padre, mas você crê? Olha lá, os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Irmãos e irmãs, Jesus quer que a gente viva um cristianismo vigoroso, frutífero, um cristianismo valente, um cristianismo que causa o bem e que vence o mal. Então ele vai falar de sinais agora, onde cada um deles é um carisma, que algumas pessoas têm de um modo muito concreto e por isso toda a igreja o tem e o expressa nesses 2000 anos de história. Mas esses sinais que Jesus fala, eles são assim cruz radicais, como a gente vai ouvir, relembrar agora na homilia, mas eles também são tanto quanto simbólicos, mas não é porque são simbólicos que não são concretos e reais, como por exemplo expulsar demônios. É o dom, o carisma da libertação, do exorcismo, né? É algo que a igreja sempre faz. Mas vamos deixar um pouco mais simbólico aqui, fazer uma analogia. Expulsar demônios. Você não é exorcista. Eu não sou exorcista. Mas expulsar os demônios da nossa mente, expulsar o mal, esse espírito de mentira, de desânimo, de peso que paira, você tem poder para expulsar o mal da sua casa, da sua vida, pela oração, pelo poder do nome de Jesus. Falarão novas línguas, está falando aqui do dom das línguas mesmo, né? Mas a gente pode usar uma analogia, falar novas línguas, aprender a falar diferente, aprender a falar a língua que o outro consiga compreender para que eu consiga evangelizá-lo. A igreja que fala todas as línguas em todas as nações está falando do dom de línguas mesmo? Sim, mas também tem essa grande analogia bonita aqui. Se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. São os livramentos que Deus faz para aqueles que estão na missão. Quantos santos e santas de Deus, a gente conhece as histórias, deram veneno para eles beberam e não morreram. Mas se pegarem serpentes e beber algum veneno, vamos pensar, você conhece alguém que intencionalmente lá vai beber veneno, se tomou por engano? Significa o mal que a gente não tem como evitar que chegue até nós. O mundo está cheio de coisas más que vão entrar nos nossos olhos, nos nossos ouvidos. Pessoas más ao nosso redor que a gente nem suspeita às vezes que sejam más. Jesus está dizendo, esse mal não vai te fazer mal. Deus protege. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. O dom da cura, cura mesmo. E você sabia que, sobretudo o dom de cura, ele poderia acontecer e ser manifestado muito mais vezes se a gente tivesse fé? Sabia disso? Comece a fazer o gesto de colocar a mão onde você tem uma dor e fazer uma oração. Comece a fazer o gesto de impor as mãos sobre pessoas, um amigo, um conhecido. Pode ser no trabalho, pode ser, menina, minhas costas hoje estão me arrebentando. É mesmo, querido, vem cá. Vamos pedir para Deus. Coloca a mão nas costas da pessoa. Fala, Deus, abençoe isso, meu irmão, cura essa coluna hoje. Ave Maria, cheia de graça, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Comece a fazer a experiência. É que a gente tem uma fé muito tacanha, muito medrosa. O dom da cura, sobretudo, poderia se manifestar muito mais vezes. Existem pessoas que têm, de fato, um dom de cura, né? Outros tantos de nós poderíamos expressar, vez em quando, esse dom, se tivéssemos um pouco mais de fé. Depois de falar com os discípulos e os evangelhos, Jesus foi levado ao céu, sentou-se à direita de Deus. E agora o que fazem os discípulos, a igreja que está na terra, você e eu? Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. É o dinamismo missionário da igreja, é um dinamismo que você e eu precisamos ter por toda parte. Vamos, é longe, né? Poxa vida, vamos lá, pega o carro, dá carona pro outro, bora gente, se chover molha, ninguém é de açúcar. Olha, a igreja que vai por toda parte, como diz o Papa Francisco, as periferias existenciais da humanidade, a determinados grupos de pessoas que têm uma linguagem muito própria, seja como for, a igreja que vai por toda parte, os missionários que vão para os lugares mais longínquos. E aí tem algo que, se não está acontecendo, a gente tinha que pedir para acontecer. Vou até grifar de verde Palmeiras. O Senhor os ajudava, Deus é nosso cooperador, Deus nos ajuda. O Senhor os ajudava e confirmava, testificava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Olha que lindo isso. Uma pregação, uma evangelização que vai acompanhada de sinais, de bênçãos, de curas, de libertações. A palavra que é acompanhada por si só,
de sinais. Aliás, deixa eu relembrar você, faz tempo que o Padre não fala, a gente tem um e-mail, né? Vai aparecer na sua tela aí, ó, testemunho@padremario.com.br. Tem sempre algum testemunho lá de alguém que é curado fisicamente, espiritualmente, no psicológico, mas no corpo também, ouvindo homilia, ouvindo pregação, histórias que vão mudando pelo poder da palavra de Deus. Olha lá, Deus ajuda e confirma, testifica que é verdade mesmo, por meio de sinais, por meio de curas, por meio de bênçãos, por meio de coisas que não dá para você dizer que é coincidência, e Deus era como que assinando embaixo o que os apóstolos pregavam. Não, o que eles estão falando é certo mesmo, tanto é que o doente foi curado, o desanimado está mais alegre, percebe? Por isso, irmãos e irmãs, oremos pela igreja, para que a evangelização da igreja, dos pregadores, dos catequistas, dos padres, elas possam ser acompanhadas de sinais que confirmem que não é só discurso, que não é da boca para fora, que tanto fez ou tanto faz acreditar. Não. Olha os sinais que acompanham, né? Se você talvez faz parte de algo aí na sua comunidade, um grupo, uma pastoral, um movimento, ore sempre nesse sentido. Senhor, realiza sinais, coopera, Senhor, ajuda a nossa pregação, reze pelo seu padre, reze pela sua paróquia, reze por mim. Senhor, ajuda, testifica, manifesta o teu poder e a tua glória para testificar, para confirmar, coopera, Senhor, com os teus pregadores. E foi assim também na vida de São Marcos, pode ser na vida de cada um de nós. Louvamos a Deus pela igreja que evangeliza toda criatura, e porque é para toda criatura, acabou sendo para você e para mim também, né? Mas que nós possamos cooperar, irmãos e irmãs, e levar o evangelho a toda criatura. O evangelho que cura, o evangelho que traz a paz. A música que eu tive a oportunidade, a música não é minha, né, de fazer lá uma participação com o João Paulo, eu já recebi alguns testemunhos. Padre, é como se Jesus estivesse entrando no meu quarto me desejando paz. Eu vivo tão sem paz. Então vai lá escutar a música, o link está aqui embaixo, ou depois você digita aí no YouTube. Nossa Paz, João Paulo, Padre Mário. Coloca no WhatsApp das pessoas, tem gente precisando ouvir aquilo. Evangelizemos toda a criatura. Se você é um tipo de criatura um pouco mais dada ao estudo, talvez nessa época da vida, está querendo aprofundar algumas coisas, vai lá e conhece o site do Padre, se torna membro, tem uma formação que subiu lá semana passada, entre outras que já tem, que eu fiz com o Astromar, que está uma preciosidade para você que gosta de aprofundar temas da fé. Lá nós vamos trabalhar a questão do ânimo, né, e de posturas da vida que nos levam a ter vitórias em várias coisas da vida. Veja, formas de evangelizarmos toda a criatura. Aí você fala assim para mim, padre, eu acho que eu sou uma criatura mais devocional, eu já tenho idade, né? Eu tenho dificuldade de ler, eu tenho dificuldade de estudar, então reza comigo o terço todos os dias. O padre gravou um terço onde antes de cada Ave Maria, né, tem um versículo bíblico, que é para a gente dar essa volta na Bíblia. Hoje é segunda-feira, dia de rezarmos os mistérios gozosos. Está aqui na descrição do vídeo, ou você também digita lá, Padre Mário, Mistérios Gozosos. Antes de cada Ave Maria, tem lá um versículo bíblico para te ajudar também. Você fala assim, Padre, eu estou mais querendo conhecer o Espírito Santo. Maravilha, estamos fazendo aqui 50 dias com o Espírito Santo, tem um vídeo diário. Tira o atraso da semana passada, o vídeo dá acho que 3, 4 minutos, dependendo do dia, né? E aí você já me acompanha a partir de hoje, porque a toda criatura, para todo tipo de gente, o Evangelho precisa chegar para salvar o ser humano. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.